Desde pequenos, muitos de nós ouvimos que ter fé é simplesmente esperar que Deus faça alguma coisa por nós, como se a fé fosse uma atitude passiva, de braços cruzados. Esse pensamento se tornou comum e perigoso. Mas essa ideia é um engano. A fé verdadeira não é inércia, ela não te paralisa, ela te empurra para frente. Na Bíblia, todos os homens e mulheres de fé agiram mesmo quando não tinham garantias. Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ia. Davi enfrentou Golias sem armadura. A mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus no meio da multidão. Eles não ficaram parados esperando o milagre. Eles se moveram com fé. A fé autêntica é confiança ativa, não passiva. É crer tanto que você começa a se preparar, trabalhar, orar, estudar, lutar, plantar, antes mesmo de ver o resultado. Esperar é importante, sim, mas esperar em movimento, com atitude, com direção. Quem espera sentado, muitas vezes, não está exercendo fé, está vivendo medo disfarçado de espiritualidade. E é aí que muita gente trava a própria vida, esperando um sinal do céu, enquanto Deus espera uma atitude sua na terra. Hoje em dia, o sucesso é vendido como algo puramente externo: dinheiro, fama, status, bens materiais. Essa ideia te faz acreditar que só é vitorioso quem tem tudo isso visivelmente. Mas essa é uma armadilha silenciosa, porque quando você acredita que sucesso é apenas ter, você esquece de ser. E aí nasce um ciclo de comparação, frustração e culpa. Você olha para os outros, vê o que eles têm e se sente um fracassado por não ter o mesmo. O verdadeiro sucesso, no entanto, começa no interior. É quando você tem paz mesmo enfrentando a guerra. É quando você caminha com propósito, mesmo que ainda não tenha chegado ao destino final. É quando você se sente completo, mesmo enquanto ainda constrói. Essa distorção que te ensinaram faz você desvalorizar seus processos e pequenas vitórias. Você sente que não está prosperando só porque ainda não tem o carro do ano, ou uma casa própria, ou um emprego dos sonhos, quando na verdade você já está vencendo ao se manter firme, crescendo, lutando. A verdade é que o sucesso não é um lugar que se alcança, é uma jornada que se vive. E quem entende isso, para de se sentir atrasado e começa a viver com mais leveza, propósito e gratidão. Desde cedo, muitas pessoas foram ensinadas a associar fé com passividade, obediência cega e sofrimento. Dizem que você deve aceitar tudo calado, que quem muito quer tudo perde, e que humildade é viver com pouco. Mas isso não é fé, isso é controle disfarçado de espiritualidade. A fé verdadeira não te encolhe, ela te expande. Ela não é uma algema, é uma chave. A fé não te paralisa diante da vida, ela te levanta para agir com coragem, direção e sabedoria. Infelizmente, muitos líderes, sistemas e instituições usam essa visão distorcida para manter as pessoas submissas, pobres e dependentes. Dizem que desejar crescer é egoísmo, que buscar prosperidade é pecado, que querer mais é falta de gratidão, e com isso colocam um teto espiritual sobre sua cabeça. Mas a Bíblia não exalta a escassez, ela exalta a fé ativa, que movimenta, conquista e transforma. Homens e mulheres de fé na palavra não viviam se escondendo. Eles avançavam, tomavam posse, criavam caminhos, derrubavam gigantes. Eles tinham sede de propósito e não medo de prosperar. Se alguém te ensinou uma fé que te faz parar, silenciar e se encolher, saiba, te ensinaram errado. Fé não é esperar parado. Fé é se mover mesmo sem ver o chão completo. É agir com coragem, mesmo quando a lógica grita impossível. É confiar que Deus vai abrir portas, mas entender que quem gira a maçaneta é você. A fé que transforma não é passiva, ela empurra você para frente. Ela te tira do comodismo, te coloca em movimento
Te conecta com ideias, pessoas e oportunidades. Quem tem fé de verdade não se esconde. Ele se posiciona, ele enfrenta, ele age. Lembre-se de Abraão. Ele saiu de sua terra sem saber para onde ia. Moisés enfrentou o faraó com um cajado na mão. Davi correu em direção ao gigante. Nenhum deles ficou esperando sentado que o milagre caísse do céu. Eles andaram até o milagre. E esse é o ponto. Fé é andar antes de ver. É construir antes de tocar, é plantar antes de colher. Fé é ação com direção espiritual. E quanto mais você se move com fé, mais o impossível começa a se dobrar diante de você. Por isso, não aceite uma fé que te paralisa. A verdadeira fé te ativa, te fortalece e te impulsiona para a vida que Deus preparou. Você foi ensinado a buscar sucesso como quem corre atrás de uma multidão que aplaude. Mas o verdadeiro sucesso não está nos aplausos. Está em cumprir o propósito que Deus colocou dentro de você. O mundo grita, seja rico, seja famoso, seja reconhecido. Mas a sabedoria divina sussurra, seja útil, seja fiel, seja inteiro no que nasceu para fazer. O sucesso que vem de Deus não adoece sua alma. Ele não cobra sua paz como preço. Ele é fruto de um caminho construído com valores, disciplina, amor e direção. É aquele lugar onde o que você faz abençoa vidas, constrói pontes e carrega sentido. Não confunda barulho com impacto. Muita gente está fazendo barulho, mas está vazia por dentro. O verdadeiro sucesso é silencioso na aparência, mas poderoso nos frutos. Por isso, quando for buscar sucesso, não pergunte, isso me dá fama? Pergunte, isso me aproxima do que Deus sonhou comigo? O céu não mede sucesso por curtidas, mede por propósito cumprido, por corações tocados, por sementes plantadas. Vivemos numa era em que ouvimos frases como, você merece tudo, você é suficiente, basta acreditar em si mesmo e tudo será seu. Mas existe um perigo sutil, escondido nessa motivação exagerada, a autossuficiência. A ideia de que você é o centro, o autor, o merecedor de tudo, mesmo sem preparo, sem propósito e sem humildade. Essa mentalidade distorcida coloca o ego no trono e expulsa Deus da equação. E sabe o que acontece quando você tenta construir sozinho? A queda é certa, porque o que começa no orgulho termina no vazio. Merecimento aos olhos de Deus não é receber tudo o que você deseja, mas sim ser moldado para carregar o que Ele preparou para você. Muitas vezes, Ele te segura não porque você não merece, mas porque a bênção no tempo errado vira fardo. Não se trata de merecer, se trata de estar alinhado com o céu, com a verdade, com a missão. Então, cuidado com os discursos que te inflamam, mas não te preparam. Eles parecem força, mas são armadilhas. Você não precisa provar que merece tudo. Precisa confiar em quem já preparou tudo para você. Chega de fé emocional, baseada apenas em frases bonitas ou em sensações passageiras. A fé que transforma não é aquela que apenas espera, mas a que move, age e obedece, mesmo quando não entende tudo. Fé de verdade não é acreditar que Deus vai fazer tudo o que você quer. É acreditar que Ele vai fazer o que é melhor, mesmo quando isso contraria seus planos. A fé que ativa o favor de Deus é a que se entrega, a que caminha mesmo sem ver o chão, a que diz, eu não controlo, mas confio. Essa fé te tira da estagnação e te leva para a ação. Ela te liberta da ansiedade, porque quem crê de verdade descansa. Ela te liberta do orgulho, porque quem tem fé sabe que tudo vem dele. É essa fé que Deus honra. Não a fé que exige, mas a que se submete. Não a fé que se apoia no próprio merecimento, mas a que se ancora na graça. Quem vive por essa fé nunca caminha sozinho, porque o favor de Deus acompanha os que creem.
mesmo quando tudo parece contrário. Muitas pessoas vivem suas vidas presas em uma mentalidade de escassez, sempre com medo de perder, de não ter o suficiente, de não ser suficiente. Mas o que você precisa entender é que a mentalidade de escassez vai além do dinheiro. Ela afeta cada área da sua vida. Ela te faz acreditar que o mundo é limitado e que você precisa competir pelos poucos recursos disponíveis, em vez de entender que o universo é abundante. Quando você vive com a mentalidade de escassez, tudo parece um desafio. As oportunidades parecem pequenas, as portas parecem fechadas, e você começa a se ver como uma vítima das circunstâncias. Você sente que não merece o sucesso, que não tem a capacidade de alcançar grandes conquistas ou que está condenado a uma vida de dificuldades. Mas a realidade é que a escassez é uma prisão mental, não uma condição do mundo real. O que realmente impede o sucesso não é a falta de oportunidades, mas sim a falta de visão. As pessoas com mentalidade de abundância veem as dificuldades como oportunidades disfarçadas. Elas sabem que, mesmo quando as coisas não vão bem, a abundância está ao seu alcance. Elas sabem que a única coisa que limita seu sucesso é o quanto estão dispostas a acreditar que merecem mais. Liberte-se da mentalidade de escassez. Entenda que o sucesso e a prosperidade não são um jogo de soma zero. Quando você age com confiança e acredita que há sempre mais por vir, o universo começa a responder com mais oportunidades, mais recursos, mais pessoas dispostas a te apoiar. Quando você adota uma mentalidade de abundância, as portas se abrem de uma forma que você nunca imaginou possível. Existe uma crença perigosa que vem sendo ensinada, disfarçada de fé. A ideia de que você merece tudo apenas por crer. Como se acreditar, declarar e esperar fosse suficiente para que tudo se materializasse automaticamente. Mas aqui está a verdade dura. Fé sem ação é ilusão. Muitas pessoas estão frustradas não porque Deus as esqueceu, mas porque estão presas em um sentimento de merecimento vazio, sem entender que o sucesso exige posicionamento, esforço, sabedoria e constância. Essa visão distorcida do merecimento gera dois problemas sérios: inércia espiritual. A pessoa ora, espera, mas não age. Fica parada, esperando um milagre que nunca vem, como se Deus fosse um entregador celestial. Frustração recorrente. Quando o milagre não acontece, ela se revolta, se frustra, duvida da fé e entra em um ciclo de decepção e desânimo. O problema nunca foi a fé. O problema é acreditar que a fé isenta você da responsabilidade de agir. Deus honra a fé ativa, a fé que se move, a fé que crê, mas também trabalha, que ora, mas também executa. Merecimento verdadeiro não é sobre receber algo de graça, mas sobre estar preparado para sustentar o que você pediu. Se você deseja prosperidade, sucesso e direção divina, entenda: Deus não entrega grandes bênçãos para quem ainda não amadureceu o suficiente para lidar com elas. Chegou a hora de sair da confusão e entrar na clareza. A verdade que liberta é simples, mas poderosa. Fé, merecimento e ação devem caminhar juntos. Sozinhos, cada um deles pode até inspirar, mas juntos, eles transformam. A fé é o combustível da sua jornada. É o que te mantém em pé quando tudo diz que não. O merecimento verdadeiro nasce da sua identidade como filho ou filha de Deus, sim, mas também do seu comprometimento com a mudança, com o crescimento e com os princípios espirituais. A ação é o passo concreto que você dá, mesmo quando não vê nada. É o sim que você dá à vida, à direção divina e aos desafios que constroem o seu futuro. Não adianta apenas acreditar que a colheita virá se você não está semeando com intencionalidade. Não adianta declarar vitória se você vive com atitudes de derrota.
Prosperidade não é mágica, é princípio. É plantar, regar, cuidar e crer que no tempo certo Deus fará crescer. Quando você alinha esses 3 pilares, o céu se abre. O impossível se torna possível. E o que antes parecia travado começa a fluir. Essa é a chave que faltava para você sair da estagnação e viver uma vida de propósito, direção e abundância. Não é sobre ter sorte, é sobre se tornar a pessoa que está pronta para receber. Agora você entendeu? Por anos te ensinaram que bastava crer, que fé, sozinha, resolveria tudo. Mas a verdade é que sem ação, a fé é como um barco sem remo, cheio de potencial, mas parado no meio do nada. Você também viu. E o merecimento não é sobre se sentir pequeno ou culpado por desejar mais. É sobre assumir que você nasceu para brilhar, crescer, impactar. E isso não te torna ganancioso, te torna consciente. E se ainda existe alguma dúvida aí dentro, saiba, o seu futuro não depende apenas de orações, mas das sementes que você planta todos os dias com sua mente, suas palavras e suas atitudes. Você já tem tudo o que precisa para vencer. Só precisa alinhar. Fé com atitude, merecimento com propósito, visão com movimento. A porta está aberta, a chave está na sua mão. Agora é com você. Se essa mensagem falou com você, se inscreva agora no canal. Aqui você vai encontrar direção, fé e sabedoria para romper com tudo que te limitava até hoje. Já aproveita e deixa o seu like, porque isso ajuda muito a espalhar essa palavra para mais pessoas. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E do fundo do coração, muito obrigado por estar aqui. A sua mudança já começou.